1,7% após uma semana conturbada na semana passada, que teve quedas expressivas, se não me engano foi quase 6%. Então, começar já a semana numa segunda-feira, já meio também com uma incerteza, foi bem complicado ontem. E hoje, terça-feira, já com esse 1,7 de índice subindo, é bem positivo. Sinaliza que foi apenas um movimento aí de tendência devido aos acontecimentos da semana passada, a pressão do Michel Temer, alguns atritos do governo com a Câmara, principalmente o fato do Rodrigo Maia com o presidente Bolsonaro, né? Mas o Bolsonaro estava nos Estados Unidos e ficou um pouco também por fora por não poder estar ali presenciando aquilo. E agora ele voltando essa semana resolveu um pouco esse assunto, porque tem que ser tratado realmente com muito cuidado. A reforma da Previdência, ela é fundamental para o crescimento do Brasil em 2019. É o principal pilar desse ano, caso a reforma seja aprovada. Após a votação, né? O Brasil tem muito a ganhar com isso, com a atração de investidores estrangeiros para o país, pois vão acreditar um pouco mais que a gente tem uma chance aqui de revitalizar o nosso cenário político e econômico. O nosso cenário político vem numa mudança bem grande do governo do PT para o PSL do Bolsonaro. As ideias são bastante diferentes e os investidores têm visto isso com bons olhos. E a aprovação da reforma da Previdência pode ser um fator primordial para o crescimento econômico. Inclusive isso que vem monitorando, isso que vem encaminhando a Bolsa, né, nesse ano. Bom, falando ainda sobre a questão dos investimentos estrangeiros no Brasil, a Câmara concluiu a aprovação do projeto que amplia capital estrangeiro em empresas aéreas. Isso vai ser fundamental para atrair investidores estrangeiros no país. Se eu não me engano, era 49%. E o limite, a proposta agora é que permite ter 100% de capital nas empresas. É isso mesmo, 49%. A regra anterior previa ter 49%. A Câmara dos Deputados concluiu nesta terça-feira a aprovação do projeto que amplia a participação de capital estrangeiro em companhias aéreas. Agora o texto segue para o Senado. A proposta revoga um artigo do Código Brasileiro de Aeronáutica que estabelecia em 49% o limite de participação estrangeira nas empresas. Na prática, a participação poderá chegar a 100%. Na semana passada, os deputados já haviam aprovado o texto base do projeto, mas faltava a análise dos destaques propostas para mudar a redação original. Pelo texto aprovado pela Câmara, as empresas precisam ter sede e administração no país e devem ser constituídas sob leis brasileiras. A permissão para ampliação do capital estrangeiro em empresas aéreas está em vigor desde o ano passado, quando então o presidente Michel Temer editou uma medida provisória. A MP presidente Michel Temer, que foi solto hoje, né? É uma outra notícia ainda que eu não falei aqui no vídeo. De acordo com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, grandes companhias aéreas estrangeiras ainda aguardam a aprovação do texto pelo Congresso para começar a investir no mercado brasileiro. Abre aspas, tem 2 empresas aéreas engatilhadas para entrar, mas ninguém vai entrar se não houver segurança jurídica e para isso tem que aprovar a MP, declarou o ministro do mês passado. Sobre ainda economia e política, a reforma da Previdência vai ser votada no dia 17 de abril na comissão. Quem deu essa declaração foi o Felipe Francischini, depois de se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes. A CCJ analisa esse texto está de acordo com a Constituição
Depois disso, a proposta irá para a comissão especial. É uma boa notícia, porque está todo mundo na expectativa pela aprovação da reforma, pois ela pode mudar completamente o cenário econômico do Brasil. Agora vamos mudar um pouco. Uma notícia em relação ao esporte. O Brasil hoje venceu por 3-1 a República Tcheca. Bom, de acordo com a reportagem, o Brasil fez um primeiro tempo muito fraco e com as mudanças do Tite no segundo tempo conseguiu fazer uma partida bem melhor e saiu vitorioso por 3-1. Ainda com relação ao futebol, o Santos hoje empatou em 0-0 com o Red Bull Brasil e se classificou para a semifinal do Campeonato Paulista. Outro jogo que aconteceu hoje foi o Palmeiras e Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista. O Palmeiras ganhou por 5-0 e avançou para a próxima fase. Ele pode enfrentar agora São Paulo, Ferroviário e Ituano na próxima fase. Uma notícia agora que eu fiquei um pouco chocado, para ser sincero. Eu não sei se vocês lembram do Rafael Renzel, que sobreviveu ao acidente aéreo da Chapecoense. Então, hoje ele teve um infarto e acabou morrendo em decorrência desse infarto fulminante. Ele estava jogando uma partida de futebol e de repente sofreu um infarto. De acordo com a reportagem, ele foi levado até o hospital, porém já foram feitas todas as medidas, né? Porém ele não aguentou. Ele teve um mal súbito durante a partida de futebol, segundo a reportagem. O curioso é que uma pessoa sobrevive a um acidente de avião e morre de um infarto. Eu não sei qual é a crença de vocês, mas eu sou espírita e eu acredito que todo mundo vem com um propósito pra Terra, pra aprender e pra deixar alguma coisa aqui. E no caso do Rafael, ele lançou há pouco tempo um livro em que ele fala sobre o acidente aéreo. Esse livro fala que as pessoas devem viver como se fossem morrer amanhã. E é curioso porque ele foi uma dessas pessoas. Ele passou por uma situação de quase morte, né? Teve esse acidente aéreo, sobreviveu e lançou esse livro que pode ajudar muitas pessoas. E acredito que tenha cumprido a missão dele de uma forma bem bacana. Eu já conheço o Rafael Renzel há bastante tempo, pois ele trabalhava aqui na região do Sul Fluminense, que é onde eu moro, na TV Rio Sul. E conheci o trabalho dele há muito tempo. E o pessoal conheceu ele agora do Brasil, né? Por esse fato dele ter sobrevivido ao acidente. Mas voltando ao assunto, eu sou espírita e então acredito que as pessoas têm um propósito quando vêm. O dele ainda seria feito, no caso é esse livro pra mim, né? Uma opinião própria minha. Então ele não se foi no acidente de avião, pois ele tinha que lançar esse livro e ajudar muitas pessoas ainda. E agora que já cumpriu a missão dele, foi descansar. Mas, enfim, é uma notícia que me deixa um pouco triste, né? Pois era um excelente repórter, trabalhava numa rádio em Santa Catarina. Ele tinha 45 anos, de acordo com a reportagem. Trabalhava atualmente na Rádio Oeste Capital. E um ano após sobreviver à tragédia, tinha voltado normalmente à rotina dos jogos. Bom, vou ficar por aqui. Quem gostou, dá um like.